Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E você que está no nosso canal da Igreja Batista, Igreja das Flores, que Deus possa estar te abençoando. Tenho certeza que você vai ouvir da palavra do nosso Deus. Porque a palavra do nosso Deus, ela fala sempre aos nossos corações. Sabemos que nós estamos aqui para sempre glorificar o nosso Deus. E quando a palavra do Senhor é te dada, você, como cristão, um servo de Deus, você nunca deve rejeitar. Tenho certeza que estou aqui diante de vários pregadores, seminaristas, pastor. Muitas vezes a gente poderia até se envergonhar de falar, do amor de Deus. Mas, irmãos, nós, como servo de Deus, nós nunca devemos envergonhar da palavra de Deus. Porque se nós se envergonhar aqui diante dos homens, e lá no céu, como vai ser? Nós vamos chegar então só de cabeça baixa e se envergonhar? Então nós nunca devemos envergonhar. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Porque eu tenho certeza, irmão, quando você busca o Senhor, aquele vazio que muitas vezes está no seu coração, você acha alegria. Porque o Senhor nosso Deus, Ele preenche todos os vazios. E quando você busca o Senhor e coloca o Senhor na sua direção, o inimigo vai para debaixo dos seus pés. Porque a palavra do Senhor tem poder na vida de cada um dos irmãos. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para meditar na palavra do nosso Deus. E tenho certeza que você escolheu o melhor lugar, porque é aqui que nós aprendemos sempre da palavra do nosso Deus. Irmão, eu fico muito feliz de ter vindo para a Ilha das Flores. Por quê? Eu já até falei com o pastor, já está até meio enferrujado, irmãos. Não tinha oportunidade nenhuma de poder transmitir e falar daquilo que Deus sempre tem colocado no meu coração. E eu sou grato ao Senhor das oportunidades que eu tenho recebido aqui dos irmãos. E tenho certeza, irmãos, se você receber também essas oportunidades, não perca tempo. Eu sempre falei com o pastor aqui, quando a gente viaja para o norte, como um cristão, lá a gente é muito conhecido, você tem que ir preparado. Porque lá quando você chega, a palavra é dada para você. Seja professor, seja o mensageiro, você pode ir preparado para o interior, é desse jeito, irmãos. E foi por isso, eu sempre fui meio tímido, assim, porque eu não tive estudo nenhum quase. Aprendi foi na palavra de Deus, mas através, irmão, dessa timidez, Deus jogou tudo para trás, porque eu olho para Jesus, e eu tenho certeza que a nossa vida está direcionada a Deus. Irmão, quero ler um texto para os irmãos, em Mateus 20, quando nós estudamos esses 3 livros de Mateus, Marcos e Lucas, irmãos, esses 3 livros, para mim, fala profundamente como nós devemos permanecer aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui, irmão, de passagem. A nossa vida, quando nós nem assustamos, ela vai embora. Então, por isso, que eu sempre gosto de procurar sempre meditar na palavra de Deus e tirar aquilo que é bom. A palavra de Deus diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo juntado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe: ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma.
E saindo por volta da hora o 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe por que estivesse aqui desocupado o dia todo. Respondeu-lhe porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ides também vos para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, e começando pelo último, indo até o primeiro. Que Deus assim nos abençoe. Irmão, quando nós deparamos com um texto como esse, já fala bem claro. Todos nós que vivemos o nosso dia a dia, sabemos como é difícil lidar com gente. Se você não tiver o temor de Deus, conhecimento da palavra, quando é te dado uma responsabilidade, coloca nas suas mãos, se você não dizer de outra forma, se você não tiver taco para lidar, é difícil. Irmãos, eu já lidei com trabalhadores, desde quando eu me converti, e antes de eu me converter e depois que eu me converti. E sei, irmãos, como não é fácil lidar com gente, principalmente pessoas que não têm o temor de Deus. E nós sabemos que até nas nossas igrejas, não só nós, até os pastores têm dificuldade também para lidar com o ser humano, até aqueles que conhecem a palavra de Deus. É por isso que quando nós deparamos com um texto como esse aqui, é uma parábola, fazendo uma parábola, como é lidar com gente. E nós vemos aqui, no texto que nós ganhamos, porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, trabalhar o dia todo em certos determinado lugar, quem começa cedo sabe que não é fácil. Ele está o dia todo, às vezes o sol quente, não é fácil. Mas nós podemos ver aqui, não sei se eu já disse aqui para os irmãos, eu sempre trabalhei com gente, tinha patrão. E patrão, quando ele fala com você sendo um bom trabalhador, você obedece às ordens dele. E nós trabalhávamos numa fazendazinha, e pela manhã, sempre esse texto faz mexer comigo. O meu patrão passou com a caminhonete lá em casa, quando ele parou: você vai ajudar nós hoje? Eu falei assim: olha, eu tenho que ir em São Domingo, que hoje é cidade. Eu não vou poder ir agora não, mas eu vou ver a hora que eu chegar. E eles foram, os outros trabalhadores foram trabalhar. Eu fui lá na cidade, voltei. Quando eu cheguei, falei com a Aparecida: eu acho que eu vou descer lá para me trabalhar. Mas, irmãos, eu sempre fui uma pessoa que quando eu vou trabalhar, eu não vou para fazer hora, eu vou para trabalhar. Seja para mim, seja para os outros, para quem for. Aí quando eu cheguei já era quase meio-dia. Aí eu cheguei, os homens estão trabalhando, já tinha estado suado, você passava durante o dia trabalhando. Aí eu cheguei e falei com o meu patrão, não falei com ele: posso começar aí? Pode começar, pega a sua ferramenta, a foice e começa a trabalhar. E eu comecei, trabalhamos até o horário nosso lá até 5 horas. Só que ele me pagou o mesmo preço que ele pagou os primeiros. Então, quando eu vejo isso aqui, ele tinha um preço que ele tratou, não tratou aquele preço? Então, o meu, ele era o dono, ele pagou a mesma coisa. Só, irmãos, o maribundo, aquele que gosta de ficar resmungando, ele queria tirar da minha boca, entendeu? Fulano pagou você o mesmo preço? Pergunta a ele, ué. Aí ele ia ter coragem de perguntar ao patrão? Não, e era que ele ia perguntar a mim. Então, irmão, assim foi com esse homem, dono dessa vinha.
Ele contratou e tratou o preço. Ele era o dono da vinha. Ele podia fazer o que ele queria. Podia chegar lá já terminando o dia. Se ele pagasse o mesmo preço, ele tratou. Irmão, nós vemos no texto que nós acabamos de ler que aqueles primeiros trabalhadores, quando aqueles últimos que chegaram na vinha, já foi quase no final do dia, aí o senhor da vinha chama o seu encarregado ou o seu gerente e manda acertar com seus trabalhadores, começando pelo o último e deixando os primeiros para ser os derradeiros, né? Então, irmão, nós vemos no texto que nós acabamos de ler que aquele encarregado pagou o quê? Um denário que o patrão tinha combinado com os primeiros. Pagou os últimos ali, aquele denário. Os primeiros pensaram o quê? Poxa, se ele pagou isso aqui, nós vamos receber o dobro, né? Ou muito mais, que nós vamos pegar uma fadiga do dia. Já pensou você trabalhar o dia todo lutando ali, o dia todo, mas você sabia que você ia receber? Foi combinado. O combinado é combinado. E nós podemos observar, irmãos, que aqueles homens, quando viram que aquele encarregado pagou mesmo que os últimos chegaram, eles ficaram aborrecidos. Eu já vi o pastor aqui falando de chegar no lado e os outros ficar remungando, né, falando e tal. O pastor fazia de conta que não está nem ouvindo. Irmão, é assim mesmo. A nossa vida é assim. Se você for olhar, você como um cristão, olhar muitas vezes certas coisas, então você tem que olhar para Jesus Cristo. E quando eles começaram a resmungar, no texto nós vemos aqui, aquele dono da vinha falou assim: eu não combinei com vocês um denário, então eu dou o que eu tenho a quem eu quero. Irmão, assim vai ser quando Jesus buscar a igreja. Muitas vezes, os últimos serão os primeiros, e os primeiros são os derradeiros. Porque nós vemos na palavra de Deus, nos fala, né, que quando Jesus estava ali perto de entregar seu espírito, né, ao Pai, tinha duas pessoas ali do lado. E aquele que, digamos assim, que seria o último, né, que não tinha ouvido falar de Deus, ele está na glória do Pai junto com Jesus. Porque ele confiou que ele estava pagando um preço que ele tinha feito, mas Jesus era inocente. Ele pediu: lembra de mim, Senhor. E por isso, irmão, nós não devemos murmurar com aquilo que é colocado nas nossas mãos. Eu, quando vim para Vitória, não sei quem foi que falou: quando você vai arrumar o seu emprego, você não pergunta quanto vai te pagar, não. Vai trabalhar. E depois, no final do mês, você vai ver. Hoje não, hoje todo mundo, quando quer trabalhar, quer saber quanto vai ganhar, não é assim? Mas, irmão, o bom trabalhador, honestamente, que trabalha, ele coloca na direção de Deus e Deus dá a vitória. Eu, quando vim para Vitória, eu ia para Aparecidinha para ganhar um salário cada um. Nós ganhávamos muito mais. E Deus sempre nos sustentou. Irmãos, eu tenho muitas experiências nisso. Quando fala aqui do dono da vinha, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de plantar muito. Na agricultura, eu sempre gostei de plantar muito. Aí, na hora de colher, aí precisava buscar trabalhador, né? Aí até os meninos perguntavam: o que o senhor arrumava? Eu saía de lá onde eu morava, eu vinha para a estação em Colatina. Quando chegava na época das colheitas, que era para colher, ficava ali esperando, quando vinha aqueles homens para trabalhar. E ali, vocês estão querendo apanhar café? Ó, eu tenho café para apanhar, mas primeiro eu tenho que cortar arroz primeiro. Mas acabou o arroz, nós entramos na colheita de café. E eu me lembro, irmão, eu levei uma vez um espião,
E é aquele, quando chegou lá, que ele paguei a passagem e jantou, de manhã cedo, ele falou que ele tinha esquecido não sei o que ele ia em casa, se eu dava o dinheiro. Ele ainda me deu o tombo ali. Então existe, irmão, é dessa forma, a pessoa quer o trabalho, mas não quer trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos nossos dias, irmão, é assim. Todos nós lutamos no dia a dia, nós sabemos as dificuldades do dia a dia, os irmãos. Então, irmão, nós temos que colocar na direção de Deus, porque Deus sempre tem o melhor. Eu me lembro quando chegava na época de colher, que era para preparar a terra, que às vezes os irmãos aqui nem sabem como planta arroz. Sabe como plantar um arroz? Veio no seco e no molhado. Você pega um saco de arroz ou meio saco, eu pagava meio saco de arroz para dizer, vou semear um arroz hoje. Semeava, tapava bem tapadinho na terra, preparava. Aí depois que você ia plantar. Então, como eu disse no início, eu gostava de plantar muito, e quando chegava o arroz, chegava a colheita de café junto. Então, irmãos, são assim a vida do agricultor. E a Bíblia, no capítulo 13 de Mateus, fala também, irmãos, da Jesus de casa assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e a semear uma parte caiu em beira do caminho, e vindo as aves a comer, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, isso não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ouça, eu ouvi, ouça. Irmãos, nós podemos ver Jesus falando também aqui por parábola. A semente, irmãos, que deu bom fruto, são os irmãos. Os irmãos que dão bom fruto. Não dão trabalho seu pastor, não dão trabalho os irmãos. Eu posso considerar, irmãos, uma semente boa, porque eu nunca dei trabalho aos meus pastores de todas as igrejas que eu tenho passado. E eu só tenho de agradecer a Deus do dia que eu aceitei ao Senhor, porque da onde Deus me tirou, eu tenho certeza que Ele me colocou numa terra fértil, uma terra adubada, porque da onde, irmãos, Ele me tirou, eu pude ver os frutos, que foi meus filhos, e hoje eu estou vendo os filhos dos meus filhos. Muitas vezes você não parou ainda para pensar, mas se quando você coloca o Senhor no seu coração, as tempestades vêm, irmãos, mas as vitórias são muito maiores, porque nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus falava aí por parábola, falou do semeador que saiu a semear, aquela que deu bom fruto, e outro tal, e as aves do campo comeram, e outro deu sufocaram. Mas quando ele fala da boa semente, irmão, é vocês, somos nós. Se você produz bom fruto, você só tem que agradecer a Deus. Mas muitas vezes você fica pensando assim: poxa, eu faço tudo, mas uma coisa vem uma coisa, outra, e tudo ao contrário.
não é motivo de você desanimar, é confiar e acreditar no poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus está acima de tudo. As lutas vêm. E mais na frente do 20, versículo 24, diz assim, a parábola do joio. O irmão sabe o que é o joio? O irmão, igual quando fala na semente boa, nós que mexíamos na agricultura, não sei se aqui tem que mexia, sempre a gente selecionava uma semente boa para plantar. E aqui fala do joio, aquele dono daquela propriedade preparou a terra, semeou a semente boa. Na hora dos funcionários, ele fala, Senhor, você preparou uma semente boa, mas aqui tem outra semente ruim, tem um joio, uma semente esquisita, tem uma planta diferente aqui. E aquele Senhor diz, foi o inimigo das nossas almas. Ele que semeou essa semente. Mas deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Na hora de colheita, ele sabia o que ele ia fazer. E assim, irmãos, nós podemos tirar nos nossos dias. Eu, pastor, vocês não sabem, mas o joio costuma estar plantado no meio das igrejas. Mas quem vai separar isso? Só Jesus Cristo. Nós, como um servo de Deus, nós temos que falar, anunciar, falar do amor de Deus, para que essas pessoas venham entender o que o Senhor requer de cada um. Ele não quer que você seja comparado com um joio. Essas parábolas que fala do joio, fala que na hora de colher, tirasse o trigo e o joio ia ser lançado aonde? No fogo. E a palavra de Deus nos diz que o cristão que serve ao Senhor, ele tem um lugar preparado já. Mas aquele joio que começa, ele vai ter lugar triste, irmãos. Onde vai ser jogado, como fala aqui, separado do joio, jogado no fogo. E aquele que anda desgarrado também, brincando com as coisas de Deus, ele vai ter um final muito triste. Porque é um fogo que não apaga eternamente. É por isso que todos nós que falamos da palavra de Deus, nós queremos que você não seja um joio, que você seja uma semente que dá bom fruto, que você testemunha onde você estiver, que o Senhor possa estar cada dia te abençoando. Irmão, eu ando aqui de manhã cedo, por aqui afora, de vez em quando passa um grito, ô irmão, vamos, mas ele não dá nem de eu ver quem é. Então, por isso que você, onde você andar, você tem que testemunhar. Foi hoje quando eu estava, não sei aonde, conversando com a pessoa aqui embaixo, ele falou, eu vejo o irmão passando lá em tal lugar assim, o irmão caminha, né? Caminha. Acho que hoje eu achei até o irmão Ginaldo, Tereza, você passou por mim também do mesmo jeito. Então é assim, a vida do cristão, irmão, é dessa forma. Você tem que ser uma semente abençoada. Uma semente onde você pode ver, essa vai germar, vai dar fruto. Mas não seja uma semente que vem só dar desgosto, prazer, irmãos. Desgosto e vem dar desprazer os nossos irmãos. Quando eu falo num texto como desse de Mateus 20, irmãos, desses homens, Jesus estava falando que o final deles não era bom. Mas daquele que foi trabalhar de útil, ele foi porque ninguém tinha contado. E quando ele ouviu a voz daquele Senhor, ele obedeceu e foi. Ele não quis nem saber quanto ele ia ganhar. É uma parábola. Mas é assim nos nossos dias, irmãos. Nos nossos dias são desse jeito. Você não precisa saber quanto você vai ganhar. Coloca na direção de Deus. Quando eu vim do interior para a cidade, eu não sabia nem como eu ia viver aqui. O Rogério e Renato tinham 10 anos de idade, o Romélia tinha 15, e a Rosiane tinha ficado para trás, mas já estava com os seus 17 anos. Mas, irmãos, pensa numa pessoa que vive a vida toda no interior e vim para a cidade, e sendo que um pastor, que foi meu pastor, era jovem,
me aconselhou e eu não vim. Porque, sabe o que o pastor falou comigo? Que aqui, irmãos, na cidade era uma Sodoma e Gomorra. As coisas não eram fáceis. Para que nós, que era acostumados lá no interior. E eu vim. Porque eu acreditava no poder de Deus. Teve uns momentos que eu fiquei meio desanimado, mas Deus me sustentou. E hoje eu posso dizer como foi bom nós termos tomado essa decisão e ter vindo para cá. E hoje eu posso louvar a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, irmão, tanto que eu só tenho o dia de agradecer a Deus. E, igual hoje, quando os irmãos estão pedindo oração, a gente faz o culto doméstico todas as manhãs. Quem está sempre no nosso pedido de oração? Irmão Zé, irmão Barbosa, os outros irmãos que às vezes a gente não lembra o nome, mas a gente coloca os irmãos que estão enfermos, que Deus possa estar visitando. E é esse nós, como cristãos, nós devemos fazer, irmãos. É colocar cada família sempre na direção do Senhor. Mas não, irmãos, pensar, irmão, está a vida tranquila. Nossa, eu não podia ser ficar com o olho gordo, olhando o que o irmão está fazendo. Ora por seu irmão. Busca o Senhor. Tenho certeza, irmão, se você começar a fazer isso, a sua vida vai melhorar a cada dia. Assim como ele melhorou o meu modo de viver. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a fazer na vida de cada um. Hoje, quando eu vi o Renato ali falando que as coisas aconteceram, está pedindo aí na oração, as aconteceu tanto assim, tão rápido na vida dele, é porque ele conhece o Senhor. Porque se ele não conhecesse o Senhor, eu tenho certeza que ia ser diferente, irmão. Ele ia sair pensando o que ele ia fazer. Mas nós, quando confiamos, acreditamos no poder do Senhor, nós não temos por onde, irmão, se desesperar, não. É colocar na direção de Deus. Se você nunca pensou dessa forma, você como um cristão, começa de hoje em dia de fazer. Coloca o Senhor sempre em primeiro lugar na sua vida. A irmã colocou aí do nada, ela caiu. Aconteceu os negócios com ela no banco. Mas ela está de pé, agradecendo a Deus, porque é uma serva do Senhor. Se ela não fosse uma serva do Senhor, ela podia ver estar desesperada o que ia acontecer. Mas aquele que confia no Senhor, irmãos, é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme na presença de Deus. A minha palavra que eu tenho nesta noite para você, não seja murmurador das coisas, mas busca o Senhor. Nos momentos mais difíceis, você murmurar, ora ao Senhor, pede a Ele, eu tenho certeza que Ele tem muito a fazer na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um. A palavra de Deus diz, se confiarmos no Senhor, Pai, não tem tamanho de enfermidade que Ele não cura, porque Ele é o dono da vida, Ele é o médico, médico dos médicos. Então vale a pena você sempre estar confiante em Deus. Antes de fazer a encerração, eu quero dizer com os irmãos, eu fui no médico, primeiro ele falou, eu estava com problema de coração. Aí passou o remédio de coração, comecei a tomar, depois quando eu voltei lá, eu falei, uai, tem nada no seu coração não, todo fazer os exames outra vez, suspendeu. Mas ainda eu fiquei com 6 medicamentos aí. E eu sempre pedindo a Deus para me tirar medicamento, porque eu não gosto de tomar remédio nem injeção. Aí, fui pedindo a Deus, hoje eu tomo só 2 comprimidos, e à noite ainda. Começo minha pressão, tem um mês que estou medindo, graças a Deus está controlado. Tem certeza, irmão, que isso é Deus que está fazendo isso? Tem certeza que é o Senhor? Então vale a pena confiar e acreditar no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe, irmão, essa pequena palavra no meu coração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao coração dos teus filhos, e tenho certeza que o Senhor tem falado nesta noite ao coração dos meus irmãos, que eles possam sair daqui, ó Pai, sempre confiantes, que é o Senhor que cuida da vida de cada um, Pai.
que tudo que cada um deles queira fazer seja sempre na direção do Senhor, que eles possam sentir o Senhor operando maravilha na vida de cada um, Pai. Abençoa aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui, muitas vezes quando haver alguma enfermidade, mas que o Senhor possa estar visitando, curando, que isso seja uma noite abençoada por Ti, ó Pai. Que nunca lhes perca o alvo que é o Senhor, Pai. É a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém.